Então, neste vídeo eu irei explicar para você como que funciona este mapa mental, como que você vai estudar o mapa mental do assunto solo colapsível e expansível, para que você consiga otimizar o seu estudo, ou seja, ganhar tempo no seu estudo, para que você tenha maior otimização no seu aprendizado, tá ok? E aí, como é que funciona este mapa mental de solo colapsível e expansível? Nós temos as seguintes enraizamentos deste mapa mental. Nós temos em primeiro as definições destes solos, seguindo das suas características e formas de identificação, certo? Continuando aqui subindo para a esquerda, nós temos locais no Brasil que apresentam solo colapsível e expansível, além de os danos que os solos colapsíveis e expansíveis podem causar nas obras de engenharia, e finalizando em mais dois enraizamentos, que são o quê? A estabilização do solo expansível, as formas de estabilização deste solo, e finalizando na estabilização do solo colapsível, tá ok? Então vamos lá começar aqui a partir das definições, certo? As definições desse solo são as seguintes. Primeiro, do solo colapsível. Este solo é aquele que apresenta elevados recalques, ou seja, a sua redução do volume, de forma súbita ao ser saturado, sob o mesmo nível de carga. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que ele não precisa ter um aumento necessariamente de carga para que ele tenha o colapso. Ele necessita apenas do aumento da sua umidade, tá ok? Enquanto que a definição do solo expansível é um solo que sofre uma expansão ou uma redução do seu volume ao aumentar e diminuir sua umidade, respectivamente, tá ok? E aí, quanto às suas características? O solo colapsível apresenta alta porosidade, uma sucção presente nos vínculos das partículas, daí um dos principais fatores dele apresentar uma elevada resistência quando não saturado, e também a presença de substâncias cimentantes, como por exemplo o óxido de ferro, certo? Enquanto que o solo expansível tem como principal característica a presença do argila mineral Monte Morilonita. Lembrando que nós temos três argilominerais, que são a caulinita, ilita e, por fim, a Monte Morilonita, em que esta última ela tem uma peculiaridade que é uma elevada sensibilidade perante a variação de umidade, que é o que? Ela expande quando sofre um aumento da sua umidade e ela reduz o seu volume, ou seja, ela se contrai quando ela tem uma redução da umidade, tá? E aqui, continuando, nós temos a identificação destes dois tipos de solo, a forma de identificar o solo colapsível e o solo expansível. Mas antes de eu explicar para você as formas de identificação de cada um, eu tenho que lembrar o seguinte: existem dois métodos, fazer um zoom aqui, existem dois métodos de identificação, que são chamados os métodos indiretos e os métodos diretos. O que é o método indireto? O método indireto, eles não verificam de forma direta a variação volumétrica do solo no ensaio. Ou seja, o ensaio que faz a partir dos métodos indiretos não verifica a variação de volume do solo. Em contrapartida, os métodos diretos verificam de fato a variação volumétrica do solo no ensaio. Tá ok? Então vamos lá. Subindo aqui um pouco, nós temos o solo colapsível. Quais são os principais métodos indiretos, as formas de verificação? São através, primeiramente, dos índices físicos e os limites de Atterberg, certo? Temos também os métodos a partir do SPTT, que foi estudado por Decourt e Quaresma Filho em 1991. E, por fim, nós temos através de estudos da pedologia, tá ok? Enquanto que os métodos diretos são aqueles baseados nos ensaios de laboratório, em primeiro lugar, que são quais? O adensamento, que ele pode ser simples ou duplo. Temos também a compressão unidimensional. E por fim nós temos os ensaios de campo, que também verifica a variação volumétrica do solo, que pode ser o expansocolapsômetro, certo? Que inclusive tem alguns artigos no material que está presente para você, os artigos que apresenta estudos sobre esse tipo de ensaio. E por fim nós temos prova de carga em placa, também para verificar se um solo é colapsível ou não, tá? Enquanto que o solo expansível, ele tem como os métodos indiretos a análise a partir da granometria, os índices físicos do material e os seus limites de Atterberg. E também difração de raio-x, o chamado DRX, tá? Enquanto que os métodos diretos são os chamados ensaio de adensamento também, mas eles são chamados de ensaio de expansão livre
e tensão de expansão. Ou seja, quanto ao ensaio de adensamento, nós temos dois métodos: o ensaio de expansão livre e o de tensão de expansão, que cada um possui as suas respectivas características, tá? Vamos reduzir um pouco o zoom aqui. Vamos subir agora aqui para o lado esquerdo. Quais são os locais em que apresentam solo colapsível e expansível? Existem inúmeros estudos. E os estudos mais recentes demonstram que, quanto ao solo colapsível, existe uma forte presença no Brasil, nos estados de Pernambuco, Piauí, Bahia, além do Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Enquanto que solo expansível, observa-se a partir da bibliografia, também a existência em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, no Maranhão, Alagoas, ou seja, observa-se uma grande ocorrência no Nordeste do Brasil, além de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, aqui era para ser Minas Gerais, e Minas Gerais, tá ok, pessoal? E aí, subindo um pouco mais, quais são os danos que estes solos podem ocasionar nas obras de engenharia? Quanto aos solos colapsíveis, destaca-se o que, pessoal? Recalques na estrutura, trincas e rachaduras nas alvenarias, em que elas podem ser observadas em linhas gerais no formato de 45 graus, e também danos nas tubulações de água, tá? Enquanto que os solos expansíveis resultam em rachaduras nas lajes e paredes, fissuras nas fundações e pavimentos, e por fim, rompimento de tubulações, tá? E aí, agora nós temos as estabilizações desses dois solos. Vamos primeiro para as formas de estabilização do solo expansível. Quanto a este tipo de solo, nós temos primeiramente que verificar o quê? Os fatores influenciantes para estabilizar ou não este tipo de solo, em que são os seguintes: os fatores econômicos, a finalidade da obra e as propriedades e características do solo, pois estes fatores vão nortear qual tipo de estabilização melhor se adequa para cada situação, certo? Em primeiro lugar, nós temos a substituição do solo, que neste caso ela é a simples remoção deste solo expansível e a inserção de solos com boas características geotécnicas, em que neste caso o maior entrave se encontra na profundidade, em que tem-se uma certa restrição quanto à utilização desta técnica, em que, por exemplo, se você tiver um solo expansível de 8 metros, se torna inviável realizar esta técnica. Em segundo plano, nós temos a estabilização física, que é o quê? O tratamento térmico, que consiste na secagem e congelamento desse material, e também o tratamento elétrico, em que neste caso tem-se o quê? Uma melhoria de drenagem do solo, tá? E por fim, em terceiro lugar, nós temos a estabilização química deste material, em que tem-se diversas formas de utilização, que são através principalmente da adição de cal, cimento, material betuminoso e também diversos tipos de cinzas, como por exemplo a cinza da casca de arroz, tá? Existem inúmeros estudos, tanto de TCC, dissertações de mestrados e teses também, que englobam este tipo de estabilização química. E qual o objetivo delas? Melhorar a resistência desse material, a sua permeabilidade e a deformabilidade do solo, tá? E por último, nós temos a estabilização mecânica, pessoal, em que consiste no quê? Na compactação deste solo, que é o quê? A melhoria da sua resistência, pois as partículas estarão numa melhor entrelaçamento das partículas. E por fim, finalizando aqui o nosso mapa mental sobre solo colapsível e expansível, temos a estabilização do solo colapsível, tá? Em que neste caso, novamente, nós temos que verificar os fatores influenciantes, que são os custos envolvidos e o tipo de obra, a praticidade do método utilizado, a ser utilizado, e as propriedades e características do solo. Então vamos lá para os métodos, que são 4 aqui que eu listei para você. Primeiro nós temos a substituição do solo, que também é um método utilizado para a estabilização de solo expansível, que é a sua simples remoção, em que ela tem a sua restrição de ser até 5 metros, e que este solo removido pode ser reutilizado, mas na forma compactada, que é similar à estabilização mecânica do solo expansível. Temos também colunas de deslocamento, em que neste caso, inclusive, eu fiz parte de uma banca de um trabalho de TCC na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, justamente sobre este tipo de técnica, certo? Em que nós temos, por exemplo, a inserção de colunas de brita
de areia, de solo cimento, e também os quais podem ser encamisados com geossintéticos. Isso para quê, pessoal? Para ter o aumento de capacidade de carga deste solo, aumento da sua permeabilidade e redução dos recalques do solo, ou seja, a melhoria na deformabilidade deste solo. Em terceiro lugar, nós temos a estabilização física, que é o quê? A queima de combustíveis em furos vedados feitos no terreno. Para quê? Para aumentar a resistência desse solo e a redução da sensibilidade ao colapso ocasionado pela água, que é o principal fator que faz com que o solo entre em colapso, o aumento da umidade. E por último, nós temos a estabilização química, em que neste caso é a estabilidade resultada por meio de aditivos, como cimento e cal, que resulta no aumento da resistência do solo. Então, este mapa mental ele está estruturado desta forma, tá ok? Como material de apoio, além deste mapa mental, tem também a videoaula que eu disponibilizei para você sobre solo expansível, colapsível e expansível e as bibliografias também para você estudar, além das questões de concurso sobre este material, tá ok? Então, até a próxima.